Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina: Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento. Tema da aula: Senso Comum e Ciência. Professora Darlene Ferreira. Iniciaremos a nossa primeira semana da disciplina Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento. Ao longo dessa semana, nós estaremos estudando, tratando especificamente de como é que se caracteriza o conhecimento, como é que ele, ao longo da história, ele caracterizou a humanidade. Vamos discutir a ideia de senso comum e de ciência, quais são os elementos importantes que caracterizam, aspectos importantes que caracterizam a ciência, partindo da ideia central, que é a realidade complexa, né, que compõe a sociedade. Então, a partir dessa complexidade, os diferentes tipos de conhecimento e a classificação e os diferentes tipos de ciências que resultaram disso. Então, vamos para iniciar a nossa aula. Darlene Ferreira, professora, veste blusa azul escura e usa óculos de grau. Vista do peito para cima, está sentada e de costas para uma bancada branca em L. A tela divide-se entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da professora à direita. O primeiro slide exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Então, vamos lá, discutindo nesse momento senso comum e ciência. Tá? Então, ao longo do desenvolvimento histórico da humanidade, é importante a gente observar que passamos por um processo de desenvolvimento muito grande. E esse desenvolvimento foi pautado sempre por indagações, né, que o homem, de certa maneira, no seu dia a dia, fez em relação ao mundo no qual vivia. Então, do cotidiano ao conhecimento científico, o homem e a ciência caminharam e produziram aí teorias, métodos, e a pesquisa, de certa forma, se desenvolveu, né? Procurando desvendar aí a dinâmica da realidade e seus segredos. Novo slide com o título Senso Comum e Ciência. Ao lado, a ilustração em preto e branco de uma mulher pensativa, com um olhar voltado para cima, a mão no queixo e um balão de pensamento. Abaixo, o texto explicado pela professora, com destaques em vermelho. Indagações: dia a dia, humanidade se desenvolver, homem e ciência, teorias e métodos, dinâmica da realidade e seus segredos. Se a gente for pensar num exemplo rápido, tomar um camponês na antiguidade, ele sabia semear, colher, ele aprendeu a controlar a natureza, a usar adubos, a se proteger das pragas. No período feudal, ele já passa a fazer cultivos em faixas, né? Sabendo que uma faixa cultivada de solo e uma faixa em repouso permite que essa faixa em repouso recupere as suas qualidades para a produção. Então, ele faz esse sistema de faixas. Com a primeira revolução agrícola, a gente tem a inserção dos maquinários no processo agrícola, com arados, enxadas e assim por diante. Em seguida, ele vai tomando conhecimento já efetivo do que são as culturas, ele começa a fazer rodízio de culturas e não deixando mais terra em pousio. Ou seja, um ano é uma cultura que é extremamente necessita de muitos nutrientes do solo, no ano seguinte ele coloca uma outra cultura que, na realidade, faz o caminho inverso, ela deposita nutriente ao solo. Hoje, na realidade, a gente usa sementes selecionadas, adubo químico, defensivos, chegando aos transgênicos. Então, veja, do desenvolvimento do senso comum, do entendimento do que é a natureza, até a ciência, né, se inserindo no mundo da agricultura, é assim que a humanidade se desenvolveu, né, e a ciência se desenvolveu. As diferenças fundamentais em relação ao senso comum e à ciência, então, ela está onde? Ela não está necessariamente no objeto, ou se um ou outro é mais verdadeiro, né? Na realidade, o que os diferencia é a forma, o modo ou o método como ela se desenvolve e os instrumentos. A ciência está muito pautada em teoria, em objetividade e ir para além do cotidiano, enquanto o senso comum está muito vinculado à percepção e à ação. Lembrando que o processo de observação, observar, é fundamental no desenvolvimento da ciência. Então, senso comum
né? Ele é baseado, ele é resultado da relação homem-natureza, ele não vai apresentar um sistema metodológico, ele vai surgir e se reproduzir dentro de um grupo social, tem uma base subjetiva muito grande e vai refletir sentimentos e opiniões. Ele vai ser transmitido de geração para geração, de pai para filho, e o homem embasa esse seu conhecimento muito no cotidiano, procurando explicar a realidade, conhecer a realidade a partir de experimentos, método experimental. A ciência também é resultado dessa relação homem-natureza. Ela forma um conhecimento da realidade, um conhecimento que é racional, metódico e sistemático. Ele vai resultar de descobertas que muitas vezes são ocasionais e de pesquisas metódicas. Técnica, fatos empíricos, leis, método científico, caráter de subjetividade. São aspectos importantes aí que caracterizam a ciência. Apesar de a professora ter dito caráter de subjetividade, no slide intitulado Ciência, está escrito caráter de objetividade. Ela também é transmitida de geração para geração. Não no sentido familiar, de pai para filho, mas dentro da academia, a relação orientador-orientando vai, sim, ao longo do tempo, constituir gerações de pesquisadores. Ao longo da história, então, o método científico, o homem, ele sempre vai desenvolver o conhecimento, técnicas e invenções. Tá? A revolução científica, que vai trabalhar muito com o método experimental, ela vai ser demarcada nos séculos XVI e XVII, estabelecendo aí um conjunto de regras muito importantes para a realização das experiências. Essas regras são, muitas delas, utilizadas até hoje. O século XVIII vai ser marcado pelo homem estar começando a conhecer e tomar conhecimento efetivo da estrutura e da função dos organismos vivos, ou seja, a química e a biologia, e como é que o homem se constitui. Também o entendimento, o surgimento aí do átomo, da luz, da eletricidade e da energia, são aspectos importantes. O século XIX, a gente tem uma mudança muito na forma de produzir, a partir da Revolução Industrial. Então, eu passo a produzir em cadeias, em lugares fechados, dentro de modelos pré-estabelecidos. O século XX, as pesquisas no mundo físico e em relação ao ser humano vão ser fundamentais. Então, as navegações espaciais, o homem indo à Lua, né? E os transplantes de órgãos humanos, que vai ser bastante revolucionário, um avanço significativo para a medicina. O nosso século, né, o século XXI, ele vai ser demarcado por uma superação de paradigmas transgênicos, genomas, informática, o entendimento propriamente e o conhecimento do que é os seres humanos e como é que eles podem, inclusive, ser transformados. A criação também de outros paradigmas, ou seja, a questão ambiental, o esgotamento dos recursos naturais, como é que o homem vai se manter no planeta, é uma pergunta importante, né? E que está demarcando muito o século atual. E é importante a gente considerar que parece que essa preocupação é a mesma que tinha o camponês lá quando ele começou a entender como é que se dava o funcionamento na superfície terrestre. Senso comum e ciência, então, na realidade, vão ser, lógico, né, formas de conhecimento, são o resultado da relação homem-natureza, e é uma relação que se dá entre sujeito e objeto. Essa relação sujeito e objeto, ela é muito complexa, ela envolve uma distinção de aspectos muito grandes. E, por isso, para responder essa complexidade, surgiram, então, né, formas distintas de conhecimento. Novo slide com o título Senso Comum e Ciência. Ao lado, a ilustração da mulher pensativa. Abaixo, um esquema com setas vermelhas. As palavras homem e natureza estão interligadas por uma seta bidirecional e que também indica a palavra conhecimento logo abaixo. De conhecimento partem duas outras setas, uma para a direita, que indica diferentes tipos, e outra para baixo, onde estão as frases uma relação entre sujeito e objeto e complexidade do real. A última seta parte das frases, é curvada para cima e retorna a diferentes tipos. Novos slides com o título Tipos de conhecimento.
No primeiro deles, um gráfico de círculos concêntricos com 4 camadas coloridas. De dentro para fora, teológico, filosófico, científico e empírico. À direita do gráfico, o texto: o homem ou o pesquisador move-se em 4 níveis ou tipos de conhecimento. Ou diferentes tipos de conhecimentos. Basicamente, o homem e o pesquisador, ele se moveu ao longo do tempo em relação a esses 4 níveis de conhecimento, ou seja, o conhecimento teológico, filosófico, científico e empírico. Não há propriamente uma ordem, ou um é melhor que o outro. Na realidade, eles são conhecimentos que se mantêm até hoje e convivem. Vamos ver cada um separadamente. O conhecimento empírico, vulgar ou senso comum, ele é obtido pelo sujeito na sua relação com o meio ambiente. A gente viu isso. Ou com o seu meio social, tá? Na realidade, a ideia tem uma superficialidade muito grande, né? Porque todo mundo diz, eu acredito no que todo mundo diz. Ele se pauta em ensaios de tentativas, acertos e erros, né? Muito baseado nas relações e nas experiências cotidianas, então ele é muito sensitivo, muito subjetivo, ele não visa propriamente uma sistematização das ideias, eu não preciso sistematizar e construir um conhecimento pleno sobre determinado fato. E ele não se manifesta criticamente, tá? Então, essas são as características do conhecimento empírico. Novo slide com o texto sobre o conhecimento empírico lido pela professora e com algumas palavras destacadas em vermelho. São elas: empírico, vulgar, senso comum, superficial, subjetivo, sensitivo, assistemático, acrítico. O conhecimento científico, ao contrário, ele é muito pautado por objetividade, por interesse intelectual e por espírito crítico. E, nesse sentido, ele procura compreender o objeto, o fato ou o fenômeno na sua estrutura, organização, composição, causas e leis. Ele é passível de se compreender, né, de se comprovar ou de negar. A ciência, muitas vezes, também, os seus experimentos e as suas proposições, elas podem ser negadas. Os experimentos levaram à negação de uma determinada hipótese. E ele é formado também por um sistema de ideias, de teorias, né, sendo muito sistemático. Novo slide sobre o conhecimento científico, com tópicos lidos pela professora e informações adicionais. Científico é real, factual. Falível porque não é definitivo, absoluto, final. E objetividade, interesse intelectual e espírito crítico. Este último tópico está inteiro grafado em vermelho, assim como outras passagens do texto, que são científico, experimentação, hipóteses, sistema de ideias ou teorias e não é definitivo. O conhecimento filosófico, ele já é valorativo, ele vai emergir da experiência das pessoas. E, nesse sentido, ele advém de realidades que são imperceptíveis aos nossos sentidos, mas eles são passíveis de compreensão. Então, é uma ordem metafísica, não sensível, né? É a razão, é buscar o entendimento da razão da existência. Por que o homem existe? E ele parte, em geral, do particular ao universal. Filosofar significa interrogar sobre os fatos, sobre os problemas dos seres humanos, de uma forma concreta, né, no seu contexto histórico. Ele é bastante verificável, mas a sua verificação ela é limitada ao âmbito diário, ao que é possível perceber no dia a dia. No slide sobre o conhecimento filosófico, apenas a palavra filosófico está destacada. Por último, né, o nosso último tipo de conhecimento, o religioso ou teológico, ele trata com elementos ocultos ou misteriosos, tudo que provoca a curiosidade e a sua busca. Ele vai estar pautado por doutrinas, né, de proposições sagradas, que são valorativas, e revelada pelo sobrenatural. Então, ele tem uma coisa de inspiração muito grande, né? Muito baseado na fé teológica, ligado, e essa fé teológica, ela exprime a ideia de que se alguém testemunhou Deus, eu acredito nisso, tá certo? Ela revela o oculto e o próprio homem
ou Deus. As evidências, elas não são verificadas. Ela é uma atitude de fé, ela está implícita. Eu não preciso verificar se aquilo é verdadeiro ou não. Se alguém me disser que testemunhou Deus, eu acredito. E os ensinamentos são muito baseados em textos sagrados. Novo slide com os tópicos sobre o conhecimento religioso, lidos pela professora com destaques em vermelho. Religioso/teológico, religioso-teológico, oculto ou um mistério, doutrinas de proposições sagradas, valorativas, inspiracional, Deus, fé teológica, atitude de fé, textos sagrados. Assim, então, a gente fecha, nós temos os 4 tipos de conhecimentos: o senso comum, o conhecimento científico, o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico. Ciência, então, o método e metodologia e ciência são muito pautados a partir de 2 dimensões. A ciência, ela compreende, ela procura compreender, então ela tem uma dimensão que é compreensiva, o contexto e o conteúdo dos fatos e fenômenos, o contexto que é o contexto histórico e o contexto geográfico, isso é muito importante, então é tempo e espaço, é o contexto temporal e espacial, desse conteúdo. E ela tem uma dimensão que é metodológica, que é operacional. Então, ela é muito baseada em normas e regras específicas. Novo slide com outro fluxograma composto por retângulos na cor salmão. O primeiro retângulo é denominado ciência e é seguido de uma seta grossa que aponta para a direita, para o retângulo metodologia, de onde sai outra seta que aponta para o terceiro retângulo, chamado métodos. Do segundo retângulo, metodologia, um balão de fala branco sai para cima e traz a informação. Estudo crítico do método, lógica particular de uma disciplina. Do terceiro retângulo, métodos, outro balão com a informação. Passos dados na busca de um conhecimento, uma análise da realidade social. Na parte inferior do slide, abaixo dos retângulos ciência e metodologia, uma seta grossa e marrom para a direita tem o escrito conhecer, agir e intervir na realidade. Ela aponta para um retângulo salmão com a denominação processos e técnicas e uma seta para cima acoplada que aponta para o retângulo de métodos. Tá? A metodologia, ela vai, então, ser um estudo crítico do método, ou seja, entendimento da lógica particular de uma disciplina. Cada ciência ou disciplina tem lógicas específicas. Os métodos dizem respeito aos passos que eu vou dar em direção a esse conhecimento, buscando a análise da realidade. Os métodos, eles são pautados por processos e técnicas, né? E, na realidade, a ciência, ela sempre busca conhecer, agir e intervir na realidade, a partir desses métodos, a partir desses processos e técnicas. A ciência, então, ainda trabalhada na questão da metodologia e do método, diferenciando cada um deles, a gente vai ter a metodologia que procura estudar, descrever, explicar, interpretar, compreender e avaliar. São verbos fundamentais para o entendimento do que é metodologia. O método, na realidade, ele é uma forma ordenada de eu estar procedendo, né, ao longo de um caminho. É definir o como que eu vou descrever. Eu vou descrever, é uma metodologia, mas como eu vou descrever, aí isso quem vai definir é o método, a partir de um conjunto de processos ou fases aí que são empregadas na investigação. O pesquisador, na realidade, para definir método e a sua metodologia, ele vai ter que ter concepções filosóficas de homem e do mundo. Não é aleatório, as suas escolhas não são aleatórias, elas são baseadas nessas concepções. Tá? E essas concepções, de certa maneira, a sua visão de mundo, de homem e filosofia, vai levá-lo a escolher determinadas categorias teóricas ou não dentro da ciência com que trabalha. Isso tudo vai ser delimitado a partir dos objetivos da pesquisa, né? Que é muito pautada pela realidade que eu estou investigando, que eu estou analisando e pesquisando. Tá? O método vai me dizer
quais são os procedimentos de investigação e as técnicas, tá? Como é que eu vou desenvolver esse processo de entendimento da natureza, da ciência. Novo slide com o título Ciência, Classificação. Do título, sai uma seta para a direita que indica uma pequena lista. Complexidade, conteúdo, objeto ou temas, enunciados, metodologia empregada. Abaixo, as informações em um esquema. Ciência divide-se em duas partes. Acima, a palavra formais, com a explicação estudo das ideias e a exemplificação lógica e matemática. Abaixo, a palavra factuais, com a explicação estudo dos fatos. Ela divide-se também em duas. As naturais, seguida da exemplificação física, química, biologia e outras, e as sociais, acompanhada dos exemplos antropologia, direito, economia, política, psicologia, sociologia. Se o conhecimento ele é complexo, né, que a gente viu, e ele apresenta 4 tipos, a ciência também, de certa maneira, ela vai apresentar diferenciações. A complexidade, né, da realidade, do conteúdo social, de objetos e temas, enunciados, metodologia que é empregada, esses elementos todos, na realidade, conjugados, irão definir determinados tipos de ciência ou identificar e classificar as ciências. Então, a ciência ela é classificada a partir disso, da sua complexidade, a complexidade da realidade, do seu conteúdo, do seu objeto e assim por diante. Nesse sentido, elas se constituem em 2 grandes grupos, as ciências formais e as ciências factuais, as formais estudando as ideias e as factuais estudando os fatos. As formais, a lógica e a matemática estão muito presentes. Nas factuais, as ciências naturais e as ciências sociais. Os fatos naturais e sociais estudados aí pela física, pela química, pela antropologia, pelo direito, pela economia. Novo slide com o título Ciência Hoje e uma imagem. Em cinza, a silhueta de uma criança de perfil e uma nuvem branca com símbolos coloridos no lugar do cérebro. Os símbolos são de um átomo, uma seta, um lápis, uma lâmpada, um pincel, 2 engrenagens que se encaixam, notas musicais, um livro, um troféu, letras, números, uma câmera fotográfica e uma peça de quebra-cabeça. A ciência hoje, então, como é que ela se coloca? Ela está extremamente diferenciada. A complexidade que a gente viu, ela é muito importante, né? Assim como eu tenho sociedades que avançam tecnicamente e usam robôs em casa hoje, por exemplo, para fazer trabalhos domésticos, a gente vai ter na superfície terrestre populações que, na realidade, nem casa propriamente para morar, para residir, tem. Então, o desafio da ciência hoje, e sempre foi, lidar com essa complexidade. Com essa discussão, nós terminamos, né, do que é a ciência hoje, nós terminamos essa primeira semana da disciplina Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento. Essa primeira semana, nós discutimos e caracterizamos o que é o conhecimento, como é que ele se caracteriza e ele é distinto, e também classificamos as ciências, em função da complexidade que existe nos conhecimentos, nos fatos, né, e nos fenômenos da superfície terrestre, como é que as ciências também se classificam. Vocês vão ter aí outras atividades para complementar essa aula. Bons estudos e até a próxima semana. Univesp TV.